O Fluminense está fazendo movimentações importantes no mercado da bola, já está se preparando para 2027. Tem jogador de contrato longo que pode estar de saída do time, e tem um jogador que pode estar deixando claro quais são os planos do Fluminense para 2027 e que pode estar chegando aí, hein? Jogador cobiçado por time europeu, tem valores altos que já foram oferecidos por ele e que foram recusados. Vamos explicar tudo para vocês aí, então fica até o final do vídeo aí, hein? É isso aí, né, Rodrigão? Jogador aí que já recusou o rival, mas segura que antes eu tenho que fazer um desabafo, torcedor. O que o Fluminense fez ontem contra o Laguara é inaceitável. Zubeldia, jogadores, todo mundo, rapaziada. Não tem como o Fluminense ter um resultado desse. Então, assim, o Fluminense precisa rever e ver quais são os grandes jogos do ano. Não dá para chegar num jogo de uma importância que foi e o time jogar de forma displicente, como o Rodrigão falou muito bem na live que nós fizemos no pós-jogo, sem senso de urgência, sem querer nada. Então, alô, Zubeldia, não adianta no Maracanã tu ser craque se fora de casa tu não consegue ganhar de time de pelada. Então, assim, o Fluminense tem que se concentrar e tem que ver a importância desses jogos aí. Não existe time nenhum que bata campeão só ganhando em casa. Precisa, pelo menos, conseguir os resultados fora também. Exatamente, precisa levar um jogo importante desse, como a estreia na Libertadores, mais a sério, né? Não adianta poupar e chegar no jogo e entrar como se fosse pré-temporada. E foi isso que aconteceu. Não tem, é muito difícil você culpar um, cara. Tem erros de arbitragem que foram essenciais para o resultado também. O Zubeldia, sempre com os mesmos erros quando o jogo é importante, um jogo de protagonismo mesmo, ele pega e peca. E o elenco também, não tem como falar um só. Todo mundo entrou desligado. Demorou demais a ligar, só foi ligar no final do segundo tempo, quando falaram assim, vamos sair com 0-0, se a gente não começar a ir pra cima agora. Mas enfim, Exato. rapaziada, deixa o like aí que nós vamos trazer quais são essas negociações do Fluminense, se você não deixou o like ainda. E ó, se você não é inscrito no canal, aqui tem Fluminense todo dia. Então você precisa se inscrever para ver todos os nossos vídeos, beleza? Deixa o like aí. E o primeiro nome que a gente vai trazer é o Pedro Morisco, né, cara? O Pedro Morisco, goleiro do Coritiba, é um goleiro muito promissor e que o Fluminense já tá de olho aí para substituir o Fábio, né? O Fábio tem 45 anos e precisa já estar vendo um outro nome, um nome de qualidade, né? Afinal, estamos falando do melhor goleiro do Brasil no momento. Sim, e o Fábio é um goleiro de uma geração, né? E agora precisa já o Fluminense começar a pensar na próxima geração depois do Fábio, né? Porque a renovação do Fábio até os 47 anos já foi uma surpresa, né? A gente não imaginava que, mesmo com a carreira longa que o Fábio tem, o goleiraço que ele fosse, né, ficar tanto tempo. E a gente não pode contar que o Fábio vai jogar até o último dia do contrato no alto nível que ele tá, porque a idade chega. Você sabe que o Fábio é um cara que se cuida, é um cara ali, um profissional exemplar. Você vê que toda a carreira dele é uma carreira que é um cara que se cuidou ali, nunca teve problemas de lesão, nunca teve problemas mais graves. Mas o declínio chega para todo mundo, né, Rodrigão? Isso aí, bem ou mal, cedo ou tarde, a idade pesa. Então o Fluminense já está olhando aí para o futuro, né? Porque o Maurício é um jogador muito jovem, mas de um potencial, para mim, mais potencial até do que o Brazão, que são os dois goleiros jovens aí que todo mundo fala no Brasil, né? Hugo Souza aí também mais, mas o Hugo Souza talvez seja até um pouco mais velho ali, mais pronto. Mas assim, o Maurício seria um cara ali para pegar ali e ser o goleiro para os próximos 10 anos após o Fábio no Fluminense, né? Pelo menos isso. Sim, nós temos ali, né, o Pitaluga, que é um goleiro jovem também no elenco, mas nós estamos falando do Fábio, né, cara? E você falou muito bem. Não tem como você esperar o Fábio se aposentar ou começar o declínio do Fábio para você ir buscar outro goleiro de qualidade. E nós estamos falando aí de um goleiro que é muito promissor. Até por isso, né, já teve proposta do Flamengo, já teve proposta do Grêmio, e foram acima de 7 milhões de euros. Cara, eu acho que vai ser um valor muito alto para o Fluminense tirar ele do Coritiba, mas é um investimento que precisa ser feito. Não sei de onde vai tirar dinheiro, mas existe já o interesse do Fluminense e o interesse da diretoria em trazer esse Pedro Morisco, que é um dos melhores goleiros do Brasil hoje, para mim. Sim, para mim isso tudo é um trabalho de scout, né, Rodrigão? Porque você pode falar assim, 7 milhões de euros é caro, mas se ele for ter o goleiro durante 10 anos, ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, os 7 milhões de euros tá pago aí rindo. O que ele vai vender de camisa, né, não? Já tá pago. Então, assim, claro, não dá para você contar com título, mas se você consegue ver o potencial no cara, os preparadores de goleiro do Fluminense são bons. O Flávio Tênis, que é o coordenador da preparação de goleiros, tem também o André Carvalho, que é o preparador direto, o Josimar, tem uma rapaziada muito boa ali. Preparação de goleiro do Fluminense, a escola de goleiros é centenária, né? Desde o Marcos Carneiro de Mendonça ali. Então é um lugar bom para goleiro se desenvolver. Então pode ser que o Maurício olhe com bons olhos, veja o Fluminense ali como um potencial lugar para ele ser ídolo, porque, como eu estou te falando, o valor é relativo. Se o cara for ficar o tempo necessário, ganhar títulos, ele não precisa nem ficar os 10 anos que eu te falei, Rodrigão. Ele fica 2 aninhos, ganha um título grande, sai para a Europa e dá lucro, todo mundo esquece que custou caro, que era goleiro. E, então, assim, é o scout acertar. E acho um nome muito bom.
Cara, o Fluminense pode estar fazendo um acerto absurdo de trazer esse goleiro, porque justamente já tem interesse da Europa. Ele já está valendo entre 8 e 10 milhões de euros hoje. Só que quando você vai para o Fluminense e você está disputando as primeiras colocações, está jogando Libertadores, o teu valor tende a aumentar. Então, justamente o que você falou, se ele chega, ganha 2 títulos, já se paga, tem uma revenda por 15, 20 milhões, que seja 25 Resolvido. milhões, aí é o cenário perfeito para o Fluminense, né? E, E, cara, é Rodrigão, difícil falar. não, desculpa te cortar, mas, por exemplo, até para uma seleção brasileira, o Curitiba está na primeira divisão, mas até para uma seleção brasileira. A gente fala do Alisson, que é o nosso goleiro aí, esses caras estão acabando. A gente fala até do Fábio na Copa, né? Eu peço o Fábio na Copa aqui sempre, com 45 anos. Então, assim, a geração de goleiros que a gente tem ali, o Alisson, que é o principal goleiro da seleção há muitos anos, está ficando velho também. Ele vai abrir ali a oportunidade. Muitos falam no Hugo Souza, que está no Corinthians, mas ele também não passa essa confiança. Então é a hora desses goleiros jovens que querem ali, talvez até sonhar com seleção, verem a janela de oportunidades e se arrumarem num clube ali. Tem outros goleiros lá fora, mas eu acho que um goleiro como o Morisco no Fluminense certamente teria uma visibilidade para até chegar em seleção brasileira. E aí a venda, que nem você falou, fica moleza, porque o jogador de seleção brasileira não custa menos de 20 milhões de euros. Cara, vou falar uma coisa aqui, eu não sei se a galera vai concordar. Quem acompanha o Curitiba aí, que já viu o Pedro Morisco agarrar, fala uma coisa. Pra mim, ele já é melhor do que esses caras que estão na seleção. Tirando o Alisson, que pra mim é bom sim. Ele já é É o melhor do que melhor. o Ederson, ele já é melhor que o Bento, frangueiro lá na Arábia, e ele é melhor que o Hugo Souza também, frangueiro no Brasil, frangou no último jogo aí. O Pedro Morisco já é melhor. É só questão dele estar num clube como o Fluminense para ele chegar à seleção brasileira e passar a ser convocado. Porque a seleção é de empresário, a gente já sabe, né? Então, se o cara tá na seleção brasileira, tem um potencial de valorização do jogador, tá com um empresário Rapidinho. bom, é o que falta para eles. E é difícil você falar do Fábio, né, cara? Mas olha só, a decadência do Fábio tá logo ali. É difícil, mas uma hora vai chegar. Porque, da mesma forma que ninguém esperava que ele estaria aos 45 anos no mais alto nível, eu acho que ninguém espera hoje, mesmo vendo ele agarrando tanto, que ele vai estar assim com 50, com 48. Olha, eu não aposto contra o Fábio, não, Rodrigão, porque eu também, quando ele chegou no Fluminense, eu falei: o maluco veio para ficar aquele aninho no Fluminense, tirando um salário e se aposentar. O maluco, a glória eterna, meu parceiro, e agarrando muito. Então, assim, eu não duvido do Fábio, mas eu acho que o Fluminense, como clube gigante que é, não pode ficar na dependência. Porque, como eu te falei, ainda que não seja uma decadência técnica, porque o Fábio é um grande goleiro, ele tromba com um atacante, tem um problema no ombro, numa costela, machuca, 2 meses fora do Fábio, e aí? Vai jogar Libertadores com o Vitor Eudes, que até é um goleiro na moral, mas ali não tem nenhuma segurança? Vai botar um menino que nem o Pitaluga? Então, assim, o Fluminense tem que ficar de olho nisso, né? E cada vez mais o Fábio tá chegando no fim da linha. Então, assim, acho que é o maior goleiro que eu vi no Fluminense, mas a gente já tem que começar a pensar o futuro, porque senão daqui a pouco acontece exatamente isso que você falou. O Fábio aposenta, a gente fica uma temporada levando gol pra caramba, com um monte de goleiro horrível. Aí tivemos Agenor, Rodolfo, um monte de goleiro horrível. Tudo novo, mas tudo horrível. E aí é uma temporada jogada fora, porque o goleiro leva 2 gols por jogo, não tem time que ganhe com ele. Normalmente, quando está com um goleiro horrível, você briga pela zona de rebaixamento. Normalmente, quando eu vi que o Fluminense estava com um goleiro pior, é o que estava lá embaixo, quando o Fluminense ficou lá embaixo na colocação, desculpa. Sim. E, cara, vou falar uma coisa aqui. Vamos trazer aqui qual é o jogador que tá de saída do Fluminense, né? Um jogador com contrato até 2030, que é um jogador que a gente tinha muita esperança nele e que é mais um recado da diretoria e da atual gestão do Zubeldia, né? De que é não usar esses jogadores da base. Então vai ser o Riquelme que pode estar sendo emprestado. Rapaziada, esqueci de pedir, se você chegou até aqui e não deixou o like, pô, é sacanagem. Deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês estão achando do Pedro Morisco, né? A gente acabou já o assunto. Vamos trazer agora a situação do Riquelme. Rodrigão, complicado, né, cara? Riquelme é uma das maiores joias de Xerém aí nos últimos anos, jogador que toda a torcida queria ver no time profissional. Não apareceu, o pessoal culpou o Zubeldia não gosta da base, Zubeldia é paneleiro. O Wesley Natan, que é mais novo do que ele, foi relacionado contra o Curitiba e nada do Riquelme. Então, assim, alguma coisa tem, né? Então é uma pena que o Riquelme ali, um cara com tanto potencial, com tanta qualidade, né, esteja aí sem espaço do Fluminense. E olha só, eu te lembro outros craques, né? A gente lembra do Robert, que também era craque, não virou nada, teve, né, a proposta do Barcelona B. A gente lembra do Miguelzinho, né? Miguel Silveira, que era craque da base, saiu também brigado com o Fluminense, hoje está na Universidade do Peru. O Arthur, que era o príncipe de Xerém, que estava no Idade Casablanca. Então, assim, é importante que os jogadores olhem e vejam que, apesar de eles serem craques em Xerém, eles ainda não têm uma carreira consolidada, eles já têm muito feijão com arroz para comer. Não é porque tu jogou na seleção brasileira sub-13, 15, 17 e 20
e ganhou um monte de coisa, que no profissional tua vida tá garantida. Então eu acho que tem vacilo do Riquelme aí, Rodrigão. Acho que o Zubeldia tem uma dose de razão nessa daí, hein? Cara, ele até escalou lá, né? Relacionou o Wesley Natan, mas não usou também. Tem um pouco de zubeldia aí. Mas justamente eu acredito, por ele ter passado à frente, é uma questão de postura no treinamento, uma questão de conversa ali, de você estar maturo o suficiente. Cara, é um problema que vem rondando o futebol brasileiro, né, Fernando? Esses jogadores, apesar de não ter história nenhuma como profissional, os malucos já tão ricos. Então, às vezes, para você ter essa seriedade, para você ter essa vontade de fazer parte do projeto, de ser titular, porque é o seguinte, cara, nós vemos que o jogador do 1 contra 1 do Fluminense hoje é o Soteldo, que tem um baixíssimo aproveitamento, apesar do torcedor gostar das atuações recentes dele, porque ele pelo menos tenta. Para Tenta. mim não é o suficiente. Eu acho que um jogador da base, o próprio Wesley Natan e o próprio Riquelme teriam muito mais condição de ter um aproveitamento melhor no 1 contra 1 e não tem, porque não joga. Mas são as escolhas do Zubeldia, esses moleques precisam jogar, o Fluminense não abriu mão do Riquelme. Ele tem contrato até 2030, tá emprestando. Tomara que vá para um time que joga e evolua e que possa voltar ao Fluminense para dar frutos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele precisa de rodagem, né? E se o Zubeldia não coloca pra jogar... Por que eu falo isso, Rodrigão? Tu tá no trabalho, teu chefe não vai muito com a tua cara. Igual o Zubeldia não vai muito com a cara do moleque de Xerém. O que tu faz? Tu chega mais cedo, tu chega lá barbeadinho, tu chega ali, bom dia, boa tarde, senhor, senhora, né? Agora, o cara chega, o chefe já não gosta muito dele. Chega o cara de qualquer jeito e qualquer coisa, e o chefe vai jogar ali, ele vai ali, tá bom, qualquer coisa tá bom. Meu irmão, não vai ter jeito, né? Agora, importante, isso me lembra o Fluminense. O Fluminense tinha um cara em 2010 e ele era o craque do Xerém Sub-20, o nome dele, Wellington Nem. E ele não tinha espaço, porque o Fluminense tinha aquele time de 2010 com Coração Valente, Emerson Sheik, Fred, Tartar, e aí ele era moleque da base e não subiu. Ele foi pro Figueirense em 2011, do Jorginho, e lá o Jorginho falou, camisa 10 não dá que é muito pequeno, virou ponta. Chegou, jogou pra caramba, foi a revelação do brasileiro. Em 2012 ele voltou e fez ataque com o Dom Fredon, campeão brasileiro. Então, assim, a gente torce para que aconteça a mesma coisa, porque a gente vê esse potencial. Agora, ele vai precisar de um espaço em outro lugar, assim. E sem jogar desse jeito aí, Rodrigão, pra onde que ele vai emprestado? Pra Série B? Porque, assim, a Série A não vai pegar um cara desse. Exatamente. E tem a questão também que pagou uma fortuna no sorteio, um dos maiores salários do elenco, e ele tem que jogar. Existe isso também, essa politicagem dentro do clube que eu não concordo, mas acontece, né? Torcedor, Sim. quero saber a opinião de vocês sobre o Pedro Morisco, sobre a saída do Riquelme. O que vocês acham dessa situação do Zubeldia não estar usando ninguém da base? Não é só o Riquelme que não está sendo utilizado. Precisamos que vocês comentem aí, que a gente quer saber a opinião de vocês, né? Deixa o like também, botão hypar, que ajuda demais aqui o vídeo, e se inscreve aí para não perder nada do Fluminense.